Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube Diálogos com Afeto. Eu sou a Dakla. Eu sou a Rayane e é um prazer enorme receber vocês aqui novamente. E hoje nós vamos falar sobre Heitor Villa-Lobos. Trataremos da sua vida e das suas principais obras. Então vamos começar já, porque tem muita coisa bacana pra gente falar aqui. Vamos começar! Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 1887 e faleceu, também no Rio, em 1959. Foi o mais importante e reconhecido maestro brasileiro. Além de maestro, ele foi compositor, violoncelista, pianista e violinista, e é descrito como a personalidade criativa mais significativa do século XX. Só isso, né, gente? É pouca coisa. A sua influência musical veio de seu pai, que o ensinou a tocar clarinete e violoncelo. E uma curiosidade interessante do pai do Villa-Lobos é que ele era músico amador e tinha uma preferência por violoncelo. Ele pegou uma viola, porque o Heitor Villa-Lobos era pequetito, ele era pequenininho ainda, adaptou para violoncelo e o ensinou a tocar esse instrumento. Depois, quando morava em Minas Gerais, ainda muito pequeno, começou a ser influenciado por sua tia, a escutar as composições de Johann Sebastian Bach, o que veio a se tornar uma enorme inspiração para a carreira de Villa-Lobos, e isso pode ser verificado em Bachianas Brasileiras, compostas por suas 9 peças. Quando o compositor retornou ao Rio de Janeiro, ele passou a ter muito contato com o choro, o chorinho. Porém, esse estilo de música não era muito bem aprovado pelos pais dele, não. Então, Villa-Lobos passou a estudar violão escondido. E pessoal, esse estudo todo resultou na série Choros, que é composta por 14 obras. Villa-Lobos passou então a viajar pelo interior do Brasil, e as influências regionais nortistas e nordestinas exerceram um grande impacto na obra do compositor. Ele retorna ao Rio de Janeiro em 1913 e neste mesmo ano se casa com Lucília Guimarães, pianista e professora de música. Em fevereiro de 1922 aconteceu aqui em São Paulo a Semana de Arte Moderna, que marcou o modernismo no Brasil. Já como compositor reconhecido, Villa-Lobos foi convidado por Graça Aranha para se juntar à Semana de Arte Moderna. Ele aceitou e apresentou alguns de seus espetáculos durante os 3 dias no Teatro Municipal. Seu caráter inovador em sua música impactou o público, que chegou a vaiar o seu trabalho. Uma curiosidade interessante nos 3 dias da Semana de Arte Moderna, mais especificamente no terceiro, é que o Villa-Lobos estava com um probleminha no pé. Então ele foi com um pé com sapato e o outro pé com chinelinho. E as pessoas acharam que fazia parte da performance e o vaiaram terrivelmente. Jogaram coisas, jogaram tomatinhos, foi uma situação bem desagradável. Ele não foi muito bem aceito na Semana de Arte Moderna, a música dele foi considerada estranha. Enfim, ele não foi bem aceito, mas foi um episódio desagradável que rendeu bons frutos. Sim, não é? Foi um momento muito importante na trajetória dele. Esquecido. Gente, sabe, não dá pra trabalhar assim. Vamos de novo. Em 1923, ele vai a Paris. Estando lá, recebeu o apoio de diversos artistas brasileiros, como Tarsila do Amaral. Em 1924, ele retorna ao Brasil e apenas em 1927 ele volta à Europa e fica lá durante 3 anos. Nesse período, ele se torna reconhecido internacionalmente. Em 1930, quando ele retorna ao Brasil, ele inicia um projeto incrível de educação musical, o que resultou na criação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, inaugurado em 1942. E Dakla, explica um pouquinho pra gente o que seria um canto orfeônico? Canto orfeônico, ele assemelha-se ao canto coral, só que ele é feito com muito mais vozes. Dizem que Heitor Villa-Lobos conseguiu juntar 30 mil crianças para cantar. Nossa. É muita criança, exatamente. E qual que era a ideia dele? Era instituir o canto orfeônico nas escolas públicas. Dessa forma, as crianças teriam uma educação musical. Ele acreditava que a introdução da música nas escolas faria com que as crianças desenvolvessem outros níveis de intelectualidade. E isso era algo único nesse período do Brasil e desde sempre, na verdade. 2 anos após a inauguração do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, Villa-Lobos aceitou o convite do maestro norte-americano Werner Jansen e iniciou algumas turnês pelos Estados Unidos. Heitor Villa-Lobos faleceu no Rio de Janeiro em 1959 em decorrência de um câncer de próstata. Ele deixou inúmeras obras para orgulho de todos os brasileiros. Vale ressaltar
que Arminda, a Mindinha, sua segunda esposa, com a qual ele se casou em 1936, encarregou-se de preservar e divulgar a sua obra até o fim da sua vida. Das mais de 1000 composições de Villa-Lobos, podemos destacar aqui algumas, como Cantilena, O Trenzinho Caipira, O Irapuru, Choros número 1 e Choros número 5. Eu tenho uma experiência pessoal com Villa-Lobos. Quando eu tinha uns 15 anos, então a internet não era muito forte ainda, eu lembro que eu tava lavando louça. E aí o rádio de casa não tava funcionando muito bem, né? Aí eu peguei e eu fui mudar a rádio e passou por um canal de música clássica. E tava tocando o Trenzinho Caipira. E quando eu não sabia que era Trenzinho Caipira, eu sabia que era Villa-Lobos, mas eu nunca tinha ouvido o Trenzinho Caipira nem nada. E quando eu ouvi, eu tive sorte de pegar bem no comecinho da música. E quando eu ouvi a primeira vez, desceu como se fosse uma imagem, assim. Eu fui praticamente arrebatada. Mas eu não vi um trenzinho, eu vi um navio a vapor. Sabe quando assim, começou a tocar a música, eu fui teleportada imediatamente para um navio a vapor. E eu fiquei extasiada. Eu não sei quanto tempo durou essa minha imersão na música do Villa-Lobos. Eu fiquei completamente louca, fissurada. Comecei a pesquisar quem que era, quem que tinha feito essa música. Demorou um pouco mais, porque não tinham falado ainda quem que era a pessoa que tinha escrito. Então eu apanhei um pouco, aí eu descobri que era um trem. Então fica a minha dica, assim, para você ouvir realmente o Trenzinho Caipira, que é a minha favorita até o momento. E o Villa-Lobos, ele tinha uma capacidade que eu acho que eu nunca vi em nenhum dos outros compositores que eu gosto muito, e eu gosto de vários, mas eu não conheço todos, obviamente. Ele tem essa capacidade imagética. Ele coloca, quando você está ouvindo a música dele, você não está somente ouvindo a música dele. Você é transportado para diversos lugares. É um negócio sinestésico mesmo, é praticamente um arrebatamento. Então, dê uma oportunidade para este compositor brasileiro inigualável e permita-se viajar junto com ele, porque a sensação que eu tenho é que ele tem essa proposta no momento, eu acho, em que ele escreve, de te teleportar, quase que você não tem escolha. Você vai para onde ele quer que você vá. E isso é muito difícil de você ver em um compositor. Então fica a dica, realmente. Até hoje, quando eu ouço o Trenzinho Caipira, eu sou teleportada para esse momento. É impressionante. É incrível mesmo. Uma curiosidade muito bacana pra gente trazer aqui é que Villa-Lobos, eles tinham o costume, né, de compor no caos. Exatamente. Tem uma pequena entrevista com o Tom Jobim, rei. A gente gosta muito do Tom Jobim. Somos apaixonados. Em que dá uma entrevista e ele fala da primeira impressão que ele teve ao conhecer o Villa-Lobos dentro do apartamento do próprio Villa. Então o que ele fazia? Ele deixava o rádio no máximo naquelas telenovelas, ele abria a janela que tinha trânsito lá fora, tinha uma pessoa estudando piano em um canto, tinha outra pessoa estudando canto no outro, crianças correndo por todo lado, e era neste ambiente que ele conseguia compor. Uma outra curiosidade interessante sobre Villa-Lobos é que todas as pessoas, durante a nossa pesquisa, que nós fomos olhar, que falavam dele, qual que era a impressão que se tinha sobre ele, é que ele tinha uma mente muito de criança, muito infantil. Então eu acho que esse foi o grande segredo da genialidade dele, um dos grandes segredos da genialidade dele, porque ele tinha uma curiosidade exacerbada e ele tinha uma criatividade inigualável, e ele conseguiu manter isso e aliou também a disciplina, a pesquisa, a busca pela essência brasileira através das músicas regionais que ele buscou ao longo das suas viagens. Então ele conseguiu fazer um combo, uma junção de fatores únicos, que se traduziu em uma música única também. Outra coisa bem bacana para a gente citar aqui é que em 1987 surge a ideia de homenagear esse grande artista e, assim, um dos maiores parques da cidade de São Paulo recebeu seu nome, o Parque Villa-Lobos. Se você gostou sobre o pouco que nós trouxemos sobre Villa-Lobos, porque uma vida inteira não tem como explicar tudo sobre Villa-Lobos, ele realmente é uma figura completamente diferente, muito fora da curva. Entre os grandes mestres, ele é diferenciado. Você pode acessar, vai estar aqui em algum lugar da tela, o Instagram e o site do Museu Villa-Lobos, que fica localizado no Rio de Janeiro. E eles têm um trabalho incrível de preservação, educação, divulgação da obra do Villa-Lobos. E eles têm também 15 volumes de uma série chamada
Presença de Villa-Lobos. Presença de Villa-Lobos, que eu esqueci. Que é muito interessante, que traz vários trechos da vida dele, que traz várias personalidades falando sobre ele. Fala também do canto orfeônico, enfim, tem pano pra manga, tem muito assunto interessante. Eles também têm uma parte em que eles colocam as partituras, a primeira página de cada partitura do Villa-Lobos, a próprio punho, com a letra dele. É muito interessante, é um trabalho muito bacana. Eles estão tendo um trabalho de digitalização das obras dele, muito interessante, que vale a pena ser prestigiada. Tudo é história e cultura, não é mesmo? O nosso breve vídeo sobre Villa-Lobos chegou ao fim, mas o nosso canal não chegou. E se você quiser nos ajudar nessa vivência, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever aqui no canal. Você pode também compartilhar esse vídeo com seus amigos que se interessem sobre esse assunto ou que sejam simplesmente curiosos. E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, porque é através daquele nosso perfil que a gente compartilha sobre as datas, os temas e os vídeos aqui do canal e também sobre nossos outros projetos. E também nós temos o nosso spoiler da semana que vem. Nós vamos sair um pouquinho desse período modernista brasileiro e nós vamos para um período anterior, mais antiguinho. Nós vamos para o romantismo e nós vamos falar de José de Alencar e suas principais obras. Gente, não percam que esse vídeo vai estar incrível. Eu particularmente amo José de Alencar, amo Iracema, amo a senhora, então nós vamos ter também um vídeo. Vai ter um debate aqui, mas vamos ter um vídeo interessante. Até a próxima, pessoal. Até!